Trilhas da Libertação. Perspectivas novas. Dispunhamo-nos a sair, Petitinga e nós, quando o benfeitor chamou nominalmente o nobre trabalhador de Jesus e aproximou-se cordial. Depois que fui apresentado, já que ambos conheciam-se há muito tempo, ele indagou-me generoso. O amigo tem interesse no estudo das obsessões? Atrai-lhe o assunto? Sim, respondi canhestro. Interesso-me muito por esta epidêmica alienação que avassala o mundo odierno. Petitinga, compreendendo a minha natural timidez, completou. O nosso Miranda, desde quando se encontrava reencarnado, dedicou-se à prática da desobsessão e ao estudo dessa afecção espiritual. Desde que aqui chegou, há quase 50 anos, prossegue nas suas pesquisas e vem, de quando em quando, escrevendo para a Terra, qual repórter desencarnado que busca informar e esclarecer os companheiros da experiência carnal, a fim de adverti-los e orientá-los sobre o tema, desdobrando os ensinamentos e instruções do emérito codificador do Espiritismo a esse respeito. Assim sendo, propôs-me com gentileza, teria muito prazer em convidá-lo a participar conosco de algumas atividades dessa natureza, a iniciar-se amanhã à noite. Somos também estudiosos da alienação por obsessão, buscando penetrar a sua profundidade e multiplicidade de aspectos que nos facultam os mais amplos e variados enfoques. Que me diz a respeito? Confesso, respondi interessado, que me será de inestimável e providencial valia se puder participar de atividades e pesquisas dessa natureza, embora reconheça os meus limites intelectuais e técnicos diante dessa enfermidade soez. Muito bem, concluiu com um sorriso afável. Avisá-lo-ei com alguma antecedência qual a hora da partida, a fim de realizarmos a excursão à Terra com o objetivo específico de examinarmos o problema. Despedindo-se com amabilidade, deixou-nos a agradável expectativa do próximo encontro para o mistério enfocado. Não podendo supitar o júbilo espontâneo, comentei com o amigo Petitinga. A experiência e o trato com os enfermos espirituais têm-me demonstrado que a interferência psíquica de umas criaturas sobre as outras, desencarnadas ou não, é responsável pela quase totalidade dos males que as afligem, dentro, naturalmente, das injunções kármicas de cada qual. A ação mental de um agente sobre outro indivíduo, se este não possui defesas e resistências específicas, termina por perturbar-lhe o campo perispiritual, abrindo brechas para a instalação de várias doenças ou a absorção de vibrações negativas, gerando lamentáveis dependências. Aí estão as ocorrências dos prazeres sexuais, dos amores descontrolados, em que um dos parceiros mantém a vampirização da vitalidade emocional do outro, ou ambos se exploram reciprocamente, tombando em exaustão, no entanto, permanecendo insatisfeitos. A emissão da onda mental invejosa, cobiçosa, inamistosa, prende o eminente ao receptor, transformando-se em uma forma não menos cruel de obsessão. O agente não consegue desvincular-se da vítima e esta, aturdida ou enferma, desequilibrada ou desvitalizada, não logra recompor a paisagem íntima nem a orgânica de bem-estar, alegria e saúde. Quantos desencarnados pululam, vinculados uns aos outros em deplorável parasitose psíquica, a alongar-se por largos períodos de infelicidade.
Quantos outros que, sofrendo as exigências mentais dos amores e desafetos terrenos, que continuam direcionando seus pensamentos com altas cargas de tensões negativas sobre eles, incapazes de libertar-se, tornam-se-lhes vítimas inermes, padecendo atrozmente, sem conforto íntimo nem esperança, atormentados pelos apelos que recebem e não podem atender, bem como pelos ódios que os envenenam. Escritores e artistas que optaram pela obscenidade, pela violência, pelo assodar das paixões vis, tornam-se escravizados aos que se lhes sintonizam e gostam das suas obras, revivendo os clichês mentais que eles compuseram na terra, e ora tornam-se-lhes fonte de tormentos inimagináveis. Ainda consideremos a técnica dos espíritos obsessores mais impiedosos, que se utilizam de intermediários para suas cruéis reivindicações, controlando-os mentalmente e induzindo-os à agressão aos viajores carnais, e teremos um elenco expressivo de obsessões que excedem o quadro tradicional da perturbação mais conhecida e trabalhada, que é a de um desencarnado sobre outro reencarnado. Certamente, outros aspectos existem sutis, aguardando penetração, análise e terapia correspondente. Calando-me por instantes, Petitinga concordou com a exposição e acrescentou: comparemos o homem a uma árvore. As suas raízes de sustentação e nutrição, fincadas no solo, são o seu passado espiritual. O tronco é a existência atual. Os galhos e folhagens são as suas atitudes presentes. As flores e os frutos serão o seu futuro. Se as raízes permanecem em solo árido ou pantanoso, infértil ou pedregoso, a falta de vitalidade para manter a seiva termina por exterminar-lhe a vida, que se estiola vagarosamente, mesmo que o ar generoso e a chuva contribuam para a sua preservação. Somente por meio da correção da terra, da sua adubação, é que as energias vitais lhes correrão por toda a estrutura, levando ao vigor, a florescência e a frutificação. Em caso contrário, mesmo que consiga o desenvolvimento, este será incompleto, frágil e a produção mirrada. Assim também somos nós, espíritos em processo de crescimento. O nosso passado moral torna-se-nos o terreno de sustentação das raízes, e tudo dependerá das ações praticadas, que respondem pelas ocorrências em desdobramento. No exemplo da árvore, com a presença da erva parasita, sugando-lhe a seiva, ou de insetos daninhos que a exploram, a morte por exaustão é inevitável. Do mesmo modo, ocorre conosco. Ao carregarmos parasitas psíquicos que nos debilitam, interferindo em nosso comportamento, tal qual acontece no reino vegetal, eles passam a ter controle e força sobre a sua vítima, que se exaure e consome. As raízes do invasor alcançam as sedes vitais do sustentáculo, e se são extirpadas com violência, logo advém a morte do receptor. Nota explicativa 1 do autor espiritual. Vide nosso livro mediúnico Loucura e Obsessão, de 1990, capítulo 19, Socorro de Libertação. A terapia dirigida ao paciente assemelha-se à providência junto à árvore explorada. Retirar o parasita, sustentar o tronco e cuidar da seiva. Ao ser humano deve-se oferecer recurso a fim de que os plugs de fixação, as raízes, se desloquem das tomadas por falta de imantação
e lentamente o agente estranho e explorador, devidamente esclarecido, qual parasita vegetal da árvore podado, seja retirado sem maiores prejuízos para o hospedeiro. Fez uma pausa mais expressiva e continuou. Quando as criaturas nos conscientizarmos dos resultados excelentes do equilíbrio mental, das ações nobres, da conversação edificante, em últimas palavras, da vivência das diretrizes do Evangelho de Jesus, a obsessão desaparecerá do nosso mapa evolutivo por total desnecessidade. Não obstante, enquanto houver predomínio na natureza humana dos baixos níveis de conduta, das aspirações brutalizadoras, o intercâmbio de energias desse gênero produzirá afecções psíquicas duradouras, com terríveis reflexos na saúde física. A mente que se fixa sobre outra, sendo portadora de carga predominante, sobrepõe-se-á passando ao comando. A energia deletéria de que se constitui bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou o destroçará, forçando a instalação de germes e vírus destruidores, ou transmitindo, em outros casos, os sintomas das enfermidades que levaram o hospedeiro à desencarnação, atacando o órgão correspondente e contaminando-o com a mesma doença. Essas obsessões físicas, muitas vezes, tomam um corpo mais amplo e vigoroso em processos de cegueira, mudez, surdez, paralisias diversas, por interferência de onda mental prevalecente sobre o corpo debilitado. Nos inúmeros atendimentos terapêuticos realizados por Jesus, encontramos este tipo de ação perniciosa. E os narradores evangélicos expressam que ele destravou a língua, abriu os olhos fechados e os ouvidos, desenovelou as pernas impedidas, liberou da constrição dominadora das forças que subjugavam os doentes e os infelicitavam. De fato, intervim. Allan Kardec, ao estudar a obsessão no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, comenta a experiência de um homem a quem os adversários desencarnados, com o fito de o ridicularizarem, agarravam-no pelos jarretes, obrigando-o a ajoelhar-se diante de jovens senhoritas, e ele não se podia furtar à situação vexatória. Quando na Terra, conheci diversos casos de pessoas com tuberculose pulmonar e laríngea, provocada pela interferência de inimigos desencarnados. As úlceras gástricas e duodenais, além das gêneses acadêmicas conhecidas, alguns distúrbios cardíacos e hepáticos do aparelho digestivo em geral, têm procedência nessa terrível, contínua emissão de fluidos enfermiços que se infiltram nos órgãos, que atacam e lhes descompensam o ritmo celular funcional, provocando-lhes degenerescência. Concluímos, obtemperou o companheiro, quanto à excelência da terapia preventiva, mediante a preservação da saúde moral, do autoconhecimento, do cultivo e vivência das ideias estimuladoras do progresso, da harmonia e do bem geral que mantém a dinâmica do equilíbrio, irrigando a vida com paz e sustentando-a em níveis elevados. O indivíduo, pois, é responsável pelo próximo ou remoto, por tudo quanto lhe sucede. Conforme aspira, delineia e de acordo com o que vitaliza ocorre. Quando nos despedimos e fiquei a sós, pus-me a reflexionar a respeito das perspectivas novas ora em delineamento. A visão holística da saúde, considerei mentalmente, possui grande abrangência de temas.
Nessa interdependência de questões que predispõem à doença ou fomentam o bem-estar, constata-se a necessidade de uma equilibrada observância de itens de natureza ética em vários ramos do conhecimento, contribuindo para a harmonia. O efeito mais imediato não deve ser o único a receber consideração e interrupção, pelo fato de ser, de alguma forma, possível consequência de outros fatores que permanecem ocultos. O terapeuta alarga então os seus horizontes de ação e transita por diferentes métodos que se ampliam desde as experiências psicológicas às psicobiofísicas, aos acontecimentos ambientais, ecológicos, sociais, morais e econômicos. Assim, tornando-se um verdadeiro sacerdote do bem e não apenas um saneador de consequências. Sem o conhecimento do Espiritismo, difícil será-lhe distinguir se uma enfermidade física resulta de uma indução obsessiva ou se uma alienação mental não é portadora de típica psicogênese. O preconceito ancestral que separava a física da metafísica esfacelou-se. A medicina das terapias alternativas e das doutrinas psíquicas em geral, e da espírita em particular, cede lugar a um perfeito entrelaçamento para a identificação correta do homem e suas necessidades, assim como dos melhores processos para a sua promoção, o seu equilíbrio humano, espiritual e social. Não havia dúvida a respeito das perspectivas em tela que me eram muito agradáveis e convidativas, prenunciando-me expressivo enriquecimento interior. Nesse comenos, olhei a terra próxima, envolta nas sombras da noite, diluídas pela luminosidade das estrelas, e deixei-me dominar por uma onda de gratidão à abençoada escola das almas, acolhedora e incompreendida, que espera por nós.